Então, nós vamos estar vendo aqui o livro de Êxodos. Para você que está chegando agora, fica aqui o meu boa noite. Seja muito bem-vindo. Em Êxodo 38, nós vamos ver alguns elementos de uma certa conexão entre a igreja e a vontade de Deus. Em nossos dias atuais, nós estamos vivendo uma crise nesse aspecto, porque nem sempre a igreja no dia de hoje está vivendo ou representando a vontade de Deus, né? Nós sabemos que não são exatamente todas. Elas estão aqui para isso, mas não são todas que cumprem essa vontade. Então, muitas igrejas estão representando a vontade do homem. E, na verdade, nós precisamos de igrejas que são dirigidas e direcionadas pelo Espírito Santo. E aqui em Êxodo 38, nós vamos ver que o Senhor Deus nos apresenta como símbolos para que em uma igreja viva a sua vontade seja feita, que a sua vontade seja ali colocada em prática. Então, desde já, eu convido a você para ficar até o final para conferir. Lembrando que se você não é um inscrito ou se está chegando agora aqui no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que a palavra de Deus chegue cada vez mais em mais casas, em mais lares, para que muitas outras pessoas venham aprender também. Deixando o seu like, você ajuda, contribui, né, para que o canal ele tenha um maior alcance, para que mais pessoas possam vir também participar desse estudo maravilhoso e gratuito. Sem mais, vamos lá iniciar a leitura de Êxodo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos. Da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os cinzeiros, e as pás, e as bacias, e os garfos, os braseiros, todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede na sua cercadura embaixo até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varás. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pela argola aos lados do altar, para com eles levar o altar. Fê-lo oco e de tábuas. Versículo 8. Fez também a pia de cobre, com sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Então, aqui de início, eu fiz a leitura do versículo de 1 a 8, né? E nós vamos ver aqui agora um pouquinho. O que é que representava, né, esse altar do holocausto? Então, esse altar do holocausto, ele representava uma aproximação, porque a partir do momento que Deus reúne o seu povo lá no Monte Sinai, nós vimos isso em Êxodo 19, quando Deus reúne o povo lá no entorno do Monte Sinai. Então, ali ele começa a ministrar ao povo as suas leis, seus regulamentos, e essas leis vão mostrar ao povo que o povo é pecador. É um povo que precisa de arrependimento. E quando nós lemos lá em Êxodo 19, 20, que Moisés ele subia à presença do Senhor, só Moisés. Porém, os sacerdotes só podiam ir até um ponto. E o povo, na verdade, não podia nem se aproximar do monte. Lembra que nós fizemos a leitura que Deus colocou ali um espaço ali, o povo não poderia tocar no monte, o povo não poderia ultrapassar aquela marcação. Então, nós percebemos, né, que somente Moisés ia à presença de Deus. Nem os outros sacerdotes que estavam com ele, eles foram só até a metade do monte. Então aqui o que fica claro é que há níveis de aproximação da presença de Deus. É claro que eu estou falando desse momento aqui, de Êxodo 38. Eu estou falando aqui desse contexto. Então, Moisés, ele podia ir até o pico do monte. Já o sacerdote,
até a metade. E o povo nem tocá-lo podia, nem passar ali daquela marca. Então, aqui, para haver essa aproximação, precisaria de quê? Precisaria da intercessão. Essa intercessão, ela era feita pelos sacerdotes, através do altar do holocausto, da vida do animal. Então, essa intercessão, ela promovia essa aproximação entre Deus e os homens. Mas esse papel, ele era estabelecido pelos sacerdotes. Hoje nós estamos no tempo da graça. Hoje o véu já se rasgou. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Mas entenda que nós estamos lendo aqui o Velho Testamento, e dentro desse contexto, né, os pecados eram feitos através de uma expiação. Ou seja, imolava-se ali um cordeiro, imolava-se ali um animal. O sacerdote, ele tinha essa função, né? E ali ele promovia essa aproximação. E trazendo para o dia de hoje, a igreja, ela tem essa função de promover a aproximação de Deus do pecador. É na casa de Deus que os pecadores, que nós devemos conhecer a Deus e a sua vontade. Quando estamos em comunhão na igreja com os irmãos, nós esperamos essa aproximação do Senhor Deus, porque Ele mesmo fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. E hoje eu tenho visto muito pessoas falarem assim: mas eu tenho Deus na minha casa, eu não preciso buscar a igreja, eu não preciso procurar um templo, eu não preciso procurar um lugar para poder congregar, para poder me ajuntar, eu não preciso. E, na verdade, não é isso que a palavra de Deus ela fala. Tanto é que Deus, ele reuniu o povo ali no Monte Sinai, e ali ele começou a mostrar quanto as pessoas precisavam sim ouvir as leis, ouvir aquilo que Deus tinha para dizer, e se autoexaminar, e se fazer ali um autoexame de si. Porque nós só conseguimos enxergar que nós somos pecadores quando nós nos confrontamos, quando nós nos deparamos com a palavra e observamos que talvez não estamos fazendo exatamente como Deus fala. Então, é por isso que Deus pediu ali que se fizesse esse tabernáculo. Não era apenas para ser um lugar bonito, mas era um lugar santo e sagrado, para que se houvesse ali reuniões e cultos a Deus. Claro que em casa eu tenho que ter sim a minha intimidade, eu posso falar diretamente com Deus, sem precisar do pastor, sem precisar de uma pessoa intermediando. Eu tenho livre acesso ao Pai através de Jesus, que fez o seu sacrifício. Mas não é só isso. Deus, ele espera que nós venhamos a continuar sendo filhos obedientes, e foi para isso que ele pediu que se fizesse ali o tabernáculo. Então ali foi a primeira igreja, a primeira congregação, um lugar onde as pessoas vão se reunir, vão se congregar, vão ali estar unidos com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, que é o quê? Cultuar a Deus. Versículo 9. Fez também o pátio do lado meridional. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados, as suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e suas molduras eram de prata. E do lado ocidente, cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste, ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Versículo 15. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Versículo 16. Todas as cortinas do pátio, ao redor, era de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e o revestimento dos seus capitéis
era de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados, a altura, na largura, de 20 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e o revestimento dos seus capitéis e suas molduras também de prata. Versículo 20. E todas as estacas do tabernáculo, do pátio ao redor, eram de cobre. 21. Esta é a enumeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então, agora tendo feito a leitura de 9 a 21, nós vemos aqui que a casa de Deus deve ser, né? A casa de Deus, ela deve ser exatamente isso. Casa de Deus. O caminho que leva a Deus. O caminho que vai trazer as leis de Deus. É aquele lugar onde nós vamos aprender a conviver como irmãos, aprender a respeitar a diferença de pessoas, aprender a cultuar ao nosso Deus, a estar ali e prestar um culto racional. Então, essa é a finalidade, de se reunir para cultuar a Deus, né? E dessa relação com igreja, comunidade, é que conhecemos a Deus e somos conduzidos a Ele. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, como igreja, nós temos muitos elementos sagrados e o templo é um deles. Hoje em dia, como eu já falei, há quem despreze hoje o valor do templo. Eu não vou à igreja não, porque a gente vai à igreja, só vê isso, só vê aquilo, porque o povo isso, porque o povo aquilo, porque você está olhando para o povo, não está olhando para Cristo. Porque você está olhando para aquilo que ao qual não cabe a você olhar. O que é para você olhar é para os ensinamentos, é para a palavra de Deus, para olhar para Cristo, porque todos nós somos falhos. À medida que a gente aponta a falha de alguém dentro de um determinado ambiente, também com certeza tem alguém apontando a nós. E a gente não está ali para isso, para ficar um apontando a falha do outro. Nós estamos ali para cultuar a Deus. Então, hoje em dia eu vejo muito essa questão. Não, eu não vou à igreja porque eu tenho Deus aqui na minha casa, eu oro a hora que eu quero, eu falo com Deus do jeito que eu quero. E ok, com certeza, Deus ele recebe, Deus ele vai estar te ouvindo. Mas também é a ordem dele que haja uma reunião na comunidade, na congregação, que haja esse ajuntamento de pessoas para adorá-lo, para cultuá-lo. É muito fácil em casa estarmos na presença de pessoas que nós amamos, que nós convivemos, que a gente gosta. É muito bom, é muito fácil. Difícil é a gente conviver com a diversidade das pessoas, com humor diferente, temperamento diferente, jeito de pensar diferente, jeito de agir diferente, que às vezes a gente fala, nossa, mas fulano também fez tal coisa desse jeito, se fosse eu, faria assim. É difícil, e é por isso que Cristo também fala, ame ao próximo como a si mesmo. Não é fácil congregar, não é fácil estar no meio de pessoas diferentes, com criação diferente, com pensamento diferente, com atitude diferente do nosso. Mas é preciso. Foi por isso que Deus pediu para que viéssemos a congregar. Essa é a importância. Não é apenas a importância do templo em si. É claro que ali é muito importante. Por quê? Porque é um lugar ao qual você sai da sua casa e você fala, estou indo cultuar a Deus. Estou indo ali ter um tempo com o Senhor, junto com os meus irmãos. Essa é a importância. Não essa fake news que Satanás tem tentado implementar na cabeça das pessoas. Não, eu tenho Deus na minha casa. Amém, glória a Deus, eu também tenho Deus na minha casa. Mas só isso não basta. Eu preciso estar em comunhão. Eu preciso fazer parte do corpo, como propriamente diz aqui a palavra de Deus. Quando Cristo fala que ele é a cabeça, que tem o corpo, que tem os membros. Cada pessoa é um membro, cada pessoa faz uma coisa. Para o corpo funcionar, precisa dessa junção. Cada qual fazendo diferente, mas todos ali servindo o mesmo corpo. Então não caiam nessa
questão de que não, eu vejo em casa, eu assisto aqui um culto pela internet, eu falo aqui com Deus aqui mesmo. Gente, não é a mesma coisa. A gente precisa entender o que é que Deus ele quer da gente. E o que ele quer é a comunhão entre irmãos. Se eu estiver só na minha casa, eu não vou ter essa comunhão com pessoas diferentes. Então, é sobre isso. Então, não adianta falar assim, a igreja é só um prédio. Tudo bem, é sim, é só um prédio. Mas é um prédio que tá ali, é um lugar que quem passa já sabe, olha, aqui é uma igreja, aqui o pessoal presta culto a Deus. Não é um lugar qualquer, não é o quintal da sua casa, não é qualquer canto, é um lugar que está ali reservado para que haja um ajuntamento de pessoas para congregar e cultuar a Deus. É exatamente isso. Então, aqui com base no tabernáculo, né, a gente vê que não é tão simples assim, não são apenas simples paredes, mas que o templo é um lugar consagrado a Deus. E muitos desses elementos nós vemos ainda nos nossos dias hoje na igreja. A igreja é a casa de Deus, é o caminho ali para Deus. Então, não adianta eu fazer culto na minha casa, eu assistir online, eu estar aqui, sabe, estar aqui com vocês, aprendendo, conversando. Nada disso vai substituir o valor sagrado de estar reunido num templo, numa casa, num lugar separado para cultuar a Deus. Nada disso substitui. Então, que a gente venha ter essa compreensão de que sim, é necessário eu congregar, sim, é necessário eu ir à igreja. Não adianta eu falar que eu tenho só Deus na minha casa, porque se não fosse para ter igreja, Deus não tinha pedido para fazer o tabernáculo. Deus não tinha dado cada detalhe. Deus não tinha revelado o modelo como tinha lá no céu, porque foi um modelo que ele revelou a Moisés. Então, gente, a gente tem que entender o que é vontade de Deus e a gente tem que sim seguir, não as coisas da nossa cabeça, porque aqui nós somos muito confusos. Nós somos enganados. Aqui existem muitas coisas que não são reais. E se Deus deixou essa palavra, se Deus deixou tudo isso escrito, então eu tenho a plena certeza e convicção que Ele sabe muito mais que eu, que você ou que qualquer outra pessoa. Porque Ele é o Criador de... Versículo 22. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo ao santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi de 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. Todo aquele que passava os arrolados da idade de 20 anos para cima foram 603.550. Então, nesse momento aqui, veja como Deus é. Ele presta conta até de tudo aquilo que foi doado. Ele precisava fazer isso? Não. Mas, se ele quis, se ele deixou, é porque tem ali a sua utilidade, a sua finalidade. Tudo muito esclarecido. Como foi feito, o quanto foi empregado, o quanto arrecadou. Versículo 27. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. E para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu os seus capitéis e o cingiu de molduras. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta, da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Então aqui a gente vê, né?
A igreja é a expressão da vontade de Deus. Bezalel, ele teve ali o cuidado, né? Ele foi aquela pessoa que Deus derramou sabedoria sobre ele, para que ele fizesse tudo exatamente como Deus havia ordenado. Enquanto os filhos e filhas, né? Enquanto filhos e filhas que nós somos, essa deve ser a nossa preocupação, fazer tudo conforme o Senhor nos ordena. Isso serve para mim, serve para você que está assistindo agora nesse momento. Então, que a gente tenha essa preocupação. Será que eu estou fazendo conforme o Senhor me ordenou? Será que eu estou fazendo conforme o Senhor tem me ordenado? Bezaleel ali, ele recebeu as instruções. Foram instruções claras de como deveria conduzir a construção de cada um dos elementos do tabernáculo. E assim ele o fez. Isso é um reflexo de como eu e você, como filhos, devemos estar atentos às leis, aos princípios, aos mandamentos do Senhor nosso Deus. Mas para quê? Para guardar a sua vontade e para conhecê-la, para que nós possamos viver a vontade de Deus todos os dias de nossas vidas. É para isso que a gente tem que ler a palavra, é para isso que a gente tem que ter a comunhão com Deus, é para isso que eu tenho que congregar, ir a um templo, ir a um lugar e congregar com outras pessoas, para que seja feita a vontade de Deus. Eu não vivo apenas para fazer a minha vontade, o que eu quero, do jeito que eu quero. Não foi com esse propósito que Deus criou a mim e a você, mas foi para fazer a vontade dele. Esse é o propósito da nossa vida, fazer a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui apenas a passeio, viemos passar uma temporada aqui na Terra. Nós estamos aqui, exatamente, no tempo de hoje, no dia de hoje, porque Deus assim planejou, Deus assim projetou. E Ele nos fez para fazer a sua vontade. Então é interessante que a gente sim estude a palavra de Deus, para que a gente compreenda cada vez mais, para que a gente cada vez mais se coloque no centro da vontade dele, para que a gente gaste a nossa vida fazendo a vontade de Deus e não a nossa, porque a nossa vontade ela é enganosa. Quantas vezes a gente quer muito uma coisa e depois passa a vontade daquilo? Quantas vezes a gente fala muito que gosta de uma pessoa e aquela pessoa faz raiva e aquilo a gente para de gostar? Com Deus não é assim, gente. Com Deus as coisas não funciona desse jeito. Ele nos chama para viver a vontade dele. Não importa o quão errado você caminhou até o tempo de hoje. Não importa o quão errado você já fez. O quão errado você já viveu. O que foi que se passou na sua vida. Não importa. Jesus ele está hoje disponível ali para te receber do jeito que você está. Desde que seja de verdade, de coração, que você de fato se converta. O que é se converter? É eu mudar de religião? É eu fazer? O que é se converter? Se converter é quando eu estou indo por um caminho, eu estou fazendo algo errado e eu me arrependo e eu não vou mais por aquele caminho. Eu converto, que é uma conversão. Quando eu estou dirigindo, eu converto, eu vou mudar de rota, eu vou mudar de... Eu estava indo para um lado, eu vou mudar de direção. Isso é se converter, isso é converter o coração. É eu enxergar o que eu faço que desagrada a Deus e fazer uma conversão e mudar essa rota e passar a tirar o tempo perdido que eu passei da minha vida e buscar na palavra de Deus uma maneira que eu possa viver plenamente no centro da vontade dele e não mais da minha. Porque a nossa vontade ela é enganosa, o nosso coração é enganoso. Então a igreja, ela é hoje uma expressão da vontade de Deus, né? E como igreja, eu e você somos chamados a isso. Nós somos chamados a representar não apenas o Senhor nosso Deus, mas também a sua santidade. Eu e você, nós temos que ler a palavra. Não só ler, não só estudar, não só ser da boca para fora, mas precisamos vivê-la todo dia. Ao ponto de que uma pessoa olhe para a gente e enxergue, olha, que ela é uma pessoa que segue Jesus. Ela não anda com mentira, ela não anda com imoralidade, ela é uma pessoa diferente. As pessoas têm que enxergar isso na gente. Se isso não acontece, então ainda tem algo de errado, tem algo que precisa melhorar. Então a gente precisa sim ser representante dessa santidade de Deus, ser representante dessa conversão, né? A gente, principalmente aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, deve enxergar em nós um caráter parecido a do nosso pai. A tendência do filho é se parecer com o pai, sabe? Para quem já tem filho, sabe que
que o filho, a filha, ele quer imitar o pai, quer imitar a mãe. Geralmente as meninas gostam de pegar ali o vestido da mãe, de botar o tamanco, o salto alto, quer pegar a maquiagem, quer imitar a mãe. O filho, se deixar, quer pegar as ferramentas, quer dirigir, quer fazer porque ele vê o pai. Então, nós temos que ser esse modelo de filhos que estamos refletindo ali o nosso pai, que é Jesus, que é Cristo, que é Deus. Nós temos que refletir o caráter dele. Então, nós como filhos precisamos refletir o caráter ali do pai. Então, são dias desafiadores que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje a verdade ela é profundamente atacada. Nós temos aí uma cultura que está cada vez mais distante de Deus. Cada vez mais as pessoas vão se afastando, vão procurando coisas que desagradam a Deus, vão fazendo coisas que não agradam. Não, Deus não está acima de tudo, não. Deus ele está no meio de nós. Não, Deus é... Já ouvi falar até que Jesus era gay, já ouvi tanto absurdo, sabe? Que eu peço a Deus misericórdia pelo povo. Eu peço a Deus misericórdia, Senhor. Essa pessoa não sabe o que está falando, o nível de cegueira está muito alto, o coração está muito endurecido. Então, hoje em dia, a verdade ela está muito distante. Então, as pessoas falam, não existe verdade absoluta. A verdade é um ponto de vista meu, é um ponto de vista seu, é algo particular para cada um de nós. A minha verdade não é a mesma sua. De onde isso, gente? A verdade, ela é verdade e acabou. Não existe meia verdade. Não existe meio culpado. Não existe meio assassino. Ou ele é o assassino ou ele não é. Não tem um meio. Não dá. Não existe... Não, é só a metade verdade, viu? Metade é mentira, metade... Não, ou é mentira ou é verdade. Não dá pra ter meia verdade. Então, a verdade aqui que eu tô falando, sobretudo, é a verdade da palavra de Deus. O que Deus falou... é o que é verdade. O que os homens acham ou deixam de achar não é verdade. É um achismo. Ah, não, eu acho que a árvore não deveria ser verde, mas deveria ser azul. Cara, problema seu. Deus fez verde. Se você quer achar que ela é azul, que ela é amarela, não, o que você acha não vai mudar o que é verdade. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade absoluta. Então, não é assim que as coisas funcionam. Então, eu e você, nós somos representantes da verdade que se revela por meio de Jesus. Jesus é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho. Então, é através dele que nós chegamos ao Pai. Não é através da mãe dele, não é através de mais ninguém. É através dele. Ele é categórico quando ele fala. Não é palavras minhas, são palavras de Jesus. Eu sou o caminho. Então, é através dele que nós chegamos a Deus. Tanto em oração, quanto de qualquer forma, é através dele. Eu sou o caminho. Depois ele fala que ele é a verdade. Ele é a verdade, não tem outra verdade. E ele é a vida. Ele é essas três coisas, o caminho, a verdade e a vida. Então, nós vemos aqui, que um homem chamado Bezaliel, ele é uma inspiração para nós. Por quê? Porque ele recebeu as instruções e ele conduziu a construção dos elementos do tabernáculo. Ele teve o cuidado de fazer tudo conforme Deus havia mostrado a Moisés. Então, que nós possamos ser assim também. Ter esse cuidado de ouvir a palavra de Deus, de pegar para a gente. Tem gente que escuta a palavra de Deus, aí fala assim, não, isso aqui não é para mim não. Eu mesmo vou já... deixar de fazer o que eu gosto de fazer para fazer isso aqui que Deus está mandando. Tá bom. É o livre-arbítrio seu. É uma escolha sua. Mas também diz na palavra que tudo aquilo que plantarás, semearás. Então, se eu estou plantando desobediência, lá na frente eu vou colher. Eu não estou desobedecendo a qualquer pessoa, estou desobedecendo a Deus. Ah, mas Deus ele não castiga. Deus ele é muito bom. Canso também são palavras que eu canso de ouvir no meu dia a dia. Eu não sei de onde as pessoas tiram que Deus é só paz e amor e bondade, que eu posso fazer dele chacota, eu posso fazer dele o que quiser, eu posso pecar sabendo que eu tô pecando, que depois eu vou ali e vou pedir perdão, tá tudo certo, porque Deus é paz e amor. Gente, não é bem por aí o caminho, não. Não é bem por aí o caminho. As pessoas hoje, elas andam... eu digo cegas e doidas, porque nem medo, nem temor de Deus não tem mais. Então veja, esses homens aqui nessa época, eles tinham o temor até de fazer cada detalhe como Deus havia dito. Se Deus falasse, olha, não encoste no monte, não teve um. A gente leu aqui, a gente passou
por todos esses capítulos de Êxodo, e a gente não viu ali, quando Deus fala para o povo lá no Monte Sinai não se aproximar do monte, a gente não vê falando, relatando, não, e uma pessoa desobedeceu e se aproximou. Não, sabe por quê? Porque o pessoal via, a glória de Deus era tão grande que tinha raio, trovão, relâmpago, o monte tremia, o monte fumegava e as pessoas temiam a Deus. Hoje as pessoas, porque não estão vendo essa manifestação de Deus, estão perdendo o respeito, estão perdendo o medo, estão achando que Deus é menino amarelo, que a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito e tá tudo certo. E não é por aí o caminho. Deus deixou aqui a palavra para que a gente siga. É um ensinamento isso aqui, é o manual da nossa vida. Ele deixou nós aqui na terra, mas não deixou a gente jogado, largado. Ele deixou aqui um manual, como deve ser, como deve seguir. Ele direcionou ali o povo. Ah, mas isso aqui é só o Velho Testamento. Mas tem muita coisa do Velho Testamento que justamente aponta para o Novo Testamento e que tem coisas que apontam para os dias atuais. E tem coisas que apontam para algo que ainda nem aconteceu, que é a vinda de Jesus. Então a gente não pode se deixar, se levar pelo que vemos na atualidade. Da relativização da verdade, da meia-verdade, da falta de temor a Deus. Bom, então vamos lá, eu separei aqui para vocês, como sempre eu faço no final. Aqui é a construção, do holocausto, aqui do altar do holocausto. Então, feita de madeira de acácia, coberta com cobre. Aqui no chão nós vemos os utensílios. A grade, que nós vimos falando aqui. Nós vimos falando aqui em Êxodo, aqui no 38, no versículo 17, vem falando exatamente como foi feito, qual foi o material usado, que foi o cobre. Então aqui a gente vê a configuração de como foi sendo feito essa parte do altar do holocausto. Ele foi feito de madeira de acácia e essa madeira foi feita com cobre. Mudando aqui, também tinha as argolas nas laterais para passar ali o varal. Esse utensílio, ele era uma das maiores peças que tinha no tabernáculo. Ele era feito ali de madeira, como nós vimos, fundido ali com cobre. Tanto ele quanto os materiais ali, a bacia, a pá e tudo mais que nós fomos relatando aqui durante a leitura. Os utensílios, pás, bacias, garfos, braseiros, tudo isso feito de cobre. E tem esse altar aí também, que ele é parecendo uma rede. Esse que eu mostrei aqui, ó, tá vendo? Porque colocava-se o carvão embaixo, colocava-se o carvão aqui embaixo, E aqui em cima colocava o holocausto. Então o fogo ele passava, tá vendo? Para que queimasse todo o holocausto. Aqui a gente vê a parte do lado de fora, as cortinas, Nós vimos aqui no versículo 11 que tinha 100 côvados, as 20 colunas, 20 bases. Aqui eram feitas de cobre, ó, essas bases aqui, essas bases eram feitas de madeira de acácia, coberta com cobre. Aqui tinha as presilhinhas que eram feitas de prata. E esse aqui é onde a gente vê relatando que os colchetes eram de cobre. E a gente vê também a cobertura da porta do pátio era feita de obra de bordador. Lá no versículo 18 nós acabamos de ler. Aqui, ó. Então, é essa parte aqui. A cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul púrpura, carmesim, de linho fino retorcido, e o comprimento era de 20 côvados. Então, a gente vê essa parte aqui. Aqui existe uma soma, como foi falado, aqui, já quase no finalzinho. Deus veio relatando ali o tanto de cada coisa que foi utilizado. Então, o primeiro aqui, se fosse nos dias de hoje, o primeiro aqui vem trazendo aqui as contas acerca do que foi doado ali de ouro e deu um total de 460.480.000 reais, se fosse nos dias de hoje, só de ouro. De prata teria um total aí de 20.840.380. Então, somando os dois, só os dois, tá? A prata e o ouro, daria aqui um total, uma média de 481.320.380 reais, só
de materiais utilizados para o tabernáculo, contando só ouro e prata. Aqui o altar do holocausto tem lá em Levítico, no capítulo 6, versículo 13, fala, né, que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar, o fogo não se apagará, não devia se apagar nunca. Então essa chama ficava acesa dia e noite. Aqui fazendo um paralelo do altar do holocausto, voltando aqui para Abraão, né? Toma o teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Isso a gente lê lá em Gênesis 22, do versículo 2 ao 4. Então, esse altar, ele se identifica com Cristo, com os cristãos. Ele aponta para a cruz, onde foi oferecido o sacrifício eterno. O sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi uma única vez por todas, né? A gente vê isso lá em Hebreus 7, capítulo 7, do versículo 25 a 27. Vemos também em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. E também em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Tendo obtido uma eterna redenção. Significa que não precisa mais de sacrifícios de animais. Seria como querer anular, né? Se a gente ainda fosse hoje fazer esse sacrifício de animais, seria como anular o sacrifício de Jesus na cruz. Seria uma blasfêmia. Seria rejeitar o sacrifício de Cristo. Então aqui a gente vê, né, nessa leitura que eu fiz agora, de Gênesis, a tipologia. Moisés, então, toma ali o seu filho único. Aqui, quando Moisés ele vai levar Isaque, ele já tinha tido Ismael. Ismael já tinha nascido. Mas aqui, na passagem, fala, teu filho único. Por quê? Porque esse filho era o filho da promessa. Esse era o filho que Deus havia prometido a Abraão. Esse era o filho. Mas Sara e Abraão, sem paciência de esperar em Deus, foram lá e, através dos seus meios, que eles talvez acharam que precisasse ajudar a Deus em alguma coisa, foram lá e fizeram aquela questão dele se deitar com a serva e veio ali o filho Ismael. Mas para Deus ali, o único filho, o filho da promessa, o único filho que Deus prometeu tinha sido Isaque. Então veja, tá falando ali, toma teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-lhe ali em holocausto, tendo preparado o seu jumento. Veja, Deus também deu o seu único filho. A gente vê todo o tempo o Antigo Testamento fazendo um paralelo com o Novo Testamento. A gente vê a todo tempo aqui no Antigo Testamento uma sombra do que haveria de acontecer. Veja, Jesus também andou ali no seu jumento. Mais na frente eu vou falar aqui outras passagens. A gente vê, olha, o lugar que Deus lhe havia indicado e Abraão viu o lugar de longe. Então, continuando aqui a leitura, Gênesis 22, do versículo 8 a 10. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Então, gente, perceba que esse altar do holocausto, antes mesmo dele ser revelado a Moisés, ele já vem sendo falado por Abraão lá atrás em Gênesis. Em Gênesis, esse altar do holocausto. Olha só, voltando aqui. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado e ali edificou Abraão um altar. Que altar era esse? O altar para o holocausto. O altar onde haveria ali o sacrifício para Deus. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então, vamos lá, né? É bem complexa essa passagem, mas antes de eu adentrar aqui nela, voltando aqui, ó, para essa figura, essa imagem aqui desse altar do holocausto. Lá em Hebreus 10, 19 diz, está escrito, pois tendo, irmãos, por causa do sacrifício de Cristo, confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus.
que é que isso quer dizer, né? Para entrar, para você chegar lá no finalzinho do tabernáculo, tinha que passar primeiramente por esse altar do holocausto. Evidentemente, você passava pela porta, já dava de cara com essa peça, que é a maior peça do tabernáculo. É o altar do holocausto. Então, a pessoa chega lá, pecadora, passa pela porta, oferecia ali seu holocausto e tudo mais, até o sumo sacerdote, ele fazia esse trajeto. Ele fazia o sacrifício para ele mesmo e depois ele fazia o sacrifício pelo povo de Israel, para depois chegar lá na Arca da Aliança, que ficava lá dentro no Santo dos Santos. Mas agora nós, pelo sangue de Jesus Cristo, que fez por nós uma única e eterna redenção, devemos ter confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então aqui, quando a gente vê essa questão que Abraão vai oferecer Isaac, ele foi com 2 servos. E se a gente fazer um paralelo, lá em João, no capítulo 1, versículo 35 a 37, diz assim: João estava com 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. 2 discípulos, aqui nós vemos 2 servos. Não é coincidência, gente. A Bíblia, ela vai todo o tempo fazendo essa conexão. Ela vai todo o tempo trazendo essa conexão entre algo que está lá no Velho Testamento com o Novo Testamento e vai juntando e vai se formando ali a mensagem de fato que Deus quer passar para a gente. Então, olha, também lá em Gênesis 12, 14, nós vemos que Abraão, ele tinha 75 anos quando saiu de Harã. E lá em Atos, no capítulo 7, versículo 14, nós vemos 75 pessoas. Então, novamente o número 75. Quem eram essas 75 pessoas que é relatado lá em Atos 7,14? É a descendência relacionada a Abraão. Deus não prometeu a Abraão que ele teria uma descendência. Então, essa descendência ali perpassa por Jacó, pelos filhos, pelos netos, os filhos de José. Então, 75 pessoas são inseridas no Egito e essas 75 pessoas são filhas de Abraão. Vem ali da descendência. Então, aqui como eu fiz a leitura já, né, de João. No dia seguinte, estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Assim como esses 2 servos seguiram ali a Moisés, a Abraão e Isaac, quando ele foi ali imolar o seu filho. Aqui a gente vê, né, as medidas do altar do holocausto. Era 5 de largura, 3 de altura, né? E como eu estava falando, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos descendentes, como se falando muito. Porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Isso a gente também vê lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16. Veja, ele não diz no plural, aos seus descendentes, aquele pessoal que entrou lá no Egito, aqueles 75. Não, mas está apontando já ali para Cristo. E ao teu descendente, que é Cristo. A acácia ou cetim é árvore do deserto, muito resistente ao calor, e é provável que Isaías falava da acácia ao se referir ao Messias, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Essa referência nós vemos lá em Isaías, capítulo 53, versículo 2, tá certo? Veja quanta coisa tem sobre o altar do holocausto. Então vamos lá. Farás também o altar de madeira de acácia de 5 côvados, dos 4 cantos farás 4 chifres e formarão uma só peça com o altar e cobrirá de bronze. Todos esses utensílios fará de bronze, uma grelha de bronze em forma de rede, 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, varais para o altar, varais de madeira, de acácia, cobrirá de bronze nas argolas. Para quê? Para quando fosse levado. Então, tudo isso a gente já leu lá em Êxodo 27, do 1 ao 8. E aí, a gente vê, sendo bem claro, para levar ao ombro, para levar no ombro. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso, a forma de como é para se levar. Não é para se pegar de qualquer jeito, não é para ser feito de qualquer jeito. Deus mandou fazer
e diz como era para levar. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. O altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Nós vemos isso em Êxodo, aqui mais à frente, no capítulo 40, versículo 6. Também vemos em Levítico, capítulo 4, versículo 7. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Araão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho, os calções de linho sobre a pele nua, levantará a cinza quando houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. A gente vê lá em Levítico 6, 8. Então, uma vez o fogo veio do próprio Deus, aqui sobre esse altar do holocausto. Eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Isso aqui a gente vê lá em Levítico, no capítulo 9, versículo 24. Duas vezes aconteceram essa questão de vir fogo diretamente de Deus. Uma foi essa, que a gente vê em Levítico, e a outra foi quando Elias estava fazendo ali um holocausto, e tinha ali os servos de Baal, e eles estavam ali tentando acender de todo jeito e pedindo a Baal que ajudasse, que fizesse, e nada aconteceu. Em compensação, Elias, ele orou, e Deus ali, mesmo no altar molhado, do jeito ali que Elias tinha feito, o Senhor mandou ali o fogo, e esse fogo consumiu ali aquele holocausto, desvendando a farsa, né, daqueles sacerdotes de falsos deuses. Então isso acontece duas vezes que são relatados aqui na Bíblia. Então a gente vê aqui um breve resumo, falando que o fogo sempre arderá, não se apagará, mas o sacerdote acenderá, queimará a lenha nele a cada manhã. Então, gente, esse fogo também, ele vem representando o fogo do Espírito Santo, essa chama que arde dentro da gente. Nós hoje somos os responsáveis por não deixar esse fogo se apagar dentro de nós. Essa vontade de aprender da palavra de Deus, essa vontade de estar na presença do Espírito Santo, essa vontade de estar diante da presença do Senhor, nós agora é que somos os sacerdotes. Nós agora é que temos que colocar essa lenha através de oração, através de um contato ali com Deus, no seu secreto, da intimidade, através de eu congregar com os meus irmãos, de eu buscar um lugar. Então aqui a gente vê a questão das ofertas contínuas. Aqui eu fiz um breve resumo, que depois você vai poder pausar o vídeo e assistir e ler com calma. Tem aqui a referência falando todo tipo de oferta que poderia ser feito aqui nesse altar. E aqui, já quase no finalzinho, tem a parte que fala assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Isso nós lemos, né? Nós vamos ler em Êxodo 29, no capítulo 38 a 46. Aqui, esse altar do holocausto, ele também aponta lá para Apocalipse, o quinto selo. Apocalipse capítulo 6, versículo de 9 a 11. O quinto selo diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, no caso é esse altar do holocausto, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos
e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Aqui também em Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Então, gente, esse altar do holocausto representa ali, apontando para Cristo, que foi o sacrifício vivo na cruz, que foi o cordeiro, que foi aquele que foi representado lá atrás através de Abraão e Isaac. Por que Abraão teve coragem de levar o seu filho ali para sacrificar? Sabe por quê? Porque ele cria, ele acreditava que Deus, ele era poderoso para ressuscitar o seu filho dos mortos, caso fosse. Mas ele, antes mesmo disso, ele fala: Deus proverá um sacrifício para si. E Deus, ele proveu. O nosso sacrifício foi Cristo. O nosso sacrifício, ele já foi feito. Tudo isso que tinha antigamente, as pessoas tinham apenas essas passagens. Mas nós hoje temos tudo isso já passado, já completo. E muitas vezes nós não temos fé. Nós não acreditamos. E Abraão ali, mesmo sem ver, Cristo ainda demoraria muito tempo, ainda sairia da descendência dele, que passaria tantas descendências para vir Jesus. E ainda assim ele ali, ele creu, ele acreditou, ele teve fé. Por isso que ele é chamado pai da fé. Ele teve fé, ele teve a fé que Deus poderia ali ressuscitar, que Deus ele poderia ali trazer o seu filho de volta, caso de fato ele o levasse. Então ele acreditou completamente no que Deus poderia fazer. Aqui novamente, todos os utensílios, né? Ali a representação do altar do holocausto que nós vimos agora. Eu vou orar, finalizando este momento. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos revelou hoje através da sua palavra. Pedimos, ó Pai, nessa noite que nos abençoe, que continue fortalecendo, ó Deus, o nosso coração, para que possamos, ó Pai, estar em sua presença, Senhor, com o coração quebrantado, que possamos viver, ó Deus, a tua palavra, conforme ela nos é revelada no nosso dia a dia. Que possamos estar, ó Deus, no centro da tua vontade. Abençoa nesse momento, Senhor, cada casa, cada família aqui representada, ó Deus, que está aqui, Pai, para aprender mais da tua palavra, Senhor. Que todos os corações, Pai, de quem está vendo esse vídeo, seja tocado pelo Espírito Santo, que seja quebrantado, que venha, Senhor, viver de fato a tua palavra, que venha, Senhor, viver de fato tudo isso que o Senhor tem para a nossa vida, que possamos estar no centro da tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a estar no centro da tua vontade, Deus. Abençoa cada casa, abençoa cada lar, abençoa, Senhor, o restante dessa semana. É por isso que eu oro, peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, até o final. Novamente, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu joinha, de ativar o seu sininho, deixe aí o seu like, compartilhe com mais pessoas. Se você tem sido abençoado, edificado por essa palavra, compartilhe, edifique para que chegue a mais casas, para que chegue a mais vidas, para que mais pessoas tenham o conhecimento dessas instruções que o Senhor Deus nos deixou. Muito obrigado por tudo. Boa noite e até a próxima!